Voltamos, né? Agora para a gente falar sobre o pluralismo paradigmático. O que é isso? Paradigmas são visões de mundo, né? E aí é importante a gente voltar um pouquinho do que a gente estava dizendo. As primeiras escolas de administração, né, foram influenciadas por um começo também de uma sociedade racional, né, que começava a importar das ciências duras, das ciências exatas, biológicas, as teorias, a visão de mundo, não só a teoria, mas a visão de mundo universal, né, de que o conhecimento ele é igual para todos, que há a possibilidade da gente ter um conhecimento verdadeiro, o que os filósofos chamam de paradigma positivista, né? Então, as abordagens da administração desse momento são chamadas muito de abordagens funcionalistas, porque eram esforços e empenhos de construírem conhecimento voltado para práticas, né, visando o quê? Visando a produtividade. Então, você vê que todo o conhecimento da administração, ao longo das primeiras escolas, eram teorias e conhecimentos voltados sempre para sustentar o status quo das organizações. O que é o status quo? É a estabilidade, né? A sobrevivência, a perenidade, né? Mantendo a organização igual, com a sua gerência lá mandando, os operários operando e a organização toda produzindo, né? O que a gente começa a ver a partir dos anos 60 são mudanças. Com essas novas visões, a gente passa a ter um senso mais crítico das coisas, né? Inclusive o próprio interesse da academia, não só em olhar organizações como empresas que precisam gerar resultados, mas preocupar teorias que olham mais para o processo de organizar, ou seja, como as pessoas se organizam, como as pessoas se estabelecem dentro de empresas, ou mesmo formando grupos sociais, tendo funções diferentes, tendo desempenhos, papéis diferentes, sendo pessoas com visões de mundos diferentes, mas organizados em prol de uma finalidade, né? Então, organizações deixaram de ser apenas vistas como empresas e passaram a ser vistas como arranjos organizativos. Então, vejam, por exemplo, grupos de fãs são extremamente organizados, organizam eventos, têm regras, têm líderes, torcidas organizadas, associações, empreendimentos de caráter social, né? Vejam só esses movimentos todos. Agora, de repente, esses protestos todos acontecendo pelo mundo. São formas de organização. As pessoas vão lá, a gente não sabe exatamente quem são os líderes, mas são agendados passeatas, divulgadas nas redes sociais. De repente tem lá um movimento e estão lá se movimentando, né, de uma forma organizada, mesmo sem ter um núcleo, um eixo de liderança perceptível, né? Então essas são questões analisadas dentro da organização, da área de administração, a partir dessas perspectivas diferentes, né? Quem é que vai se preocupar com isso? Quem é que se preocuparia com esses movimentos sociais se a gente ainda tivesse apenas uma visão de produtividade das empresas para gerar lucro, né? Então essas visões diferentes de mundo ajudam a gente a olhar, né, o mundo de uma forma mais ampla do que é só o trabalho como obrigação, né? E faz a gente tentar enxergar novas formas de entender o mundo. Então, por isso, essa lógica de processo de organização, assim como a própria estética organizacional, né? Dentro dessa lógica aí, os modelos, as formas de organização, né? Inclusive para a gente poder enxergar empresas com produtividade, mas com formatos diferentes,
com condutas diferentes, com modelos aí de organização, de cultura organizacional, de liderança, de organização, de empoderamento das pessoas, de motivação, né? São outros temas. E aí, dentro dessa lógica de organizar organizações ou empresas, a gente começa a ver um interesse maior de ver questões de diversidade, de gênero, né, como parte de um processo de desenvolvimento da organização. Questão do feminismo, e aí vem várias perspectivas teóricas, fazem parte desses estudos, querendo entender ou pelo menos achar novas formas de entender e de gerar práticas, né, mais justas dentro desse processo. E nesse sentido, como a gente fala de justos aí, como a gente fala das práticas organizacionais não serem apenas organizações, mas serem pessoas, serem grupos de organizações, né? Como a gente viu nas aulas passadas da teoria de rede e tudo mais, a gente começa a ver que o mundo se forma por uma rede de cooperações entre pessoas, entre arranjos organizativos, né, entre outros stakeholders aí da sociedade, Estado, imprensa, mídia, e aí você tem uma grande colcha de retalhos, né, que se relacionam e se cooperam, né, ou se agridem, né, por meio de relações de poder, de interesses. E isso é um último tópico que vale a pena mencionar como campo de conhecimento, né? A gente tem inúmeras teorias aí sobre poder, que vão desde as teorias de Marx, que é sempre uma relação dicotômica entre um manda e um obedece, e como é que essas relações criam uma cooperação harmônica, né, entre eles. Aceitar obedecer e continuar mandando dentro desse processo. Mas a gente tem outras visões mais moderadas, né? Visões mais moderadas, como as visões de Bourdieu, de Foucault e outras teorias sociofilosóficas que tentam enxergar como essas relações elas são não só baseadas num poder econômico, mas existem várias formas de poder e atuação, né? Não é sempre de cima para baixo, mas são multifacetadas, né? Por uma questão de necessidade, interesse, que pode vir de interesse social, individual, econômico também, mas cultural e por aí vai, né? Então, essas relações são mais fluidas. E essa fluidez, essa pluralidade tem trazido novas formas de discussão, né? Essa questão de gêneros, de feminismo, de igualdade, de diferença, essa questão de empresas que não são mais paredes, né? De empoderamento, tudo isso são relações de poder de formas diferentes, sobre diferentes aspectos que fazem com que as pessoas se conectem e se cooperem, e tudo isso tem sido reestudado, né? E abordar todas esses temas que a gente apresentou para vocês sobre outras perspectivas tem desenvolvido aquilo que a gente chama de estudos críticos em administração. É importante a gente mencionar que esses estudos críticos, de uma forma em geral, eles tendem a ter uma visão de esquerda, né? Porque visões de esquerda são visões mais centradas numa ideia social, né? De que as relações de poder não são apenas relações, não deveriam ser apenas relações de dominante e dominados, mas deveriam ser relações talvez mais igualitárias e harmoniosas. E aí nisso há diferentes abordagens teóricas que não só enxergam essa crítica como uma forma de questionar e brigar
e dizer que está errado, como se estivesse apontando o dedo na ferida sem propor soluções, né? Nem é um tipo de conhecimento que reivindica, né, um equilíbrio, mas no final você vê que a forma, os discursos, a forma de abordar e o que se pleiteia não é igualdade, mas é uma inversão de papéis. Não. Existem várias outras abordagens de esquerda que de fato são reflexivas, que de fato olham para todas as mudanças do nosso contemporâneo e inspiram a gente a tentar olhar diferente e achar soluções. Nessa própria lógica da diversidade sexual, da orientação, da diversidade ideológica de gênero, são visões de esquerda, mas não são visões de provocar rupturas, são visões de provocar reflexões e mudanças de uma forma mais moderada. E ao longo dos anos a gente tem visto isso, né? Coisas que antes eram vistas como abominações, coisas que eram vistas como erradas, equivocadas dentro de um senso ético, dentro de um senso social, psicológico, né? Tudo isso tem sido mudado graças a essa evolução dos conhecimentos, né? Não só por lutas, por mudanças, mas por um amadurecimento desses conhecimentos. Então é importante demonstrar, provocar vocês com essa aula, ainda que breve, né, para que vocês tenham um olhar questionador. Não questionador no sentido de dizer está errado, apontar o dedo e dizer não é assim, não pode, isso é um absurdo. Não. É para vocês dizer assim, quem está ganhando com isso? Qual é o preço de tudo isso? Como a gente pode fazer de outra forma que pareça mais justa, igualitária, que seja mais equilibrada para as pessoas e para a sociedade, para o planeta, né? Então, a gente ainda tem um curso de administração muito funcionalista e é difícil não ser, porque gerenciar organizações no final ainda é fazer com que a gente alcance lucros, porque a gente ainda está em um sistema capitalista que determina isso. Talvez, quem sabe, se a gente salvasse vidas na pandemia ao invés de salvar a economia, a gente não tivesse a oportunidade de repensar o nosso modelo econômico, e que o valor não fosse mais o dinheiro, mas quem sabe o valor fossem sentimentos, fossem outras formas, de capital que a gente precisa inventar. Sim, capital, economia, nada disso é natural. Tudo isso é invenção humana e foi se institucionalizando como verdades que nos regem, Aos 7 dias lá que está lá no Gênesis escrito, não em nenhum momento foi criado a economia, em nenhum momento foi criado o dinheiro, não, isso é nosso. E se é nosso, a gente pode pensar melhores soluções. Então, eu estou provocando vocês com tudo isso para que vocês não levem o resto do curso apenas com palavras normativas, de que pessoas devem fazer assim, a liderança deve fazer assado, administrar deve ser dessa forma, o certo é isso ou o certo é aquilo, mas que vocês tenham moderação e reflexividade sobre isso. Tende-se a pensar e administrar hoje desta forma, mas busca-se sempre melhores práticas, melhores soluções. E com isso a gente encerra então o assunto de hoje. Eu vou voltar com mais um vídeo só para a gente fechar a aula e fechar questões mais das nossas dinâmicas nos próximos encontros, ok? Até mais.
Ok, pessoal, a gente